Gálatas 1, de 15 a 18. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Paulo havia acabado de se converter. Ele era um novato. E ele podia pregar o evangelho. Mas só que tem um problema, tem dois ides. Ide pregar o evangelho. Ide ensinai as nações. Então, se ele era apto para pregar o evangelho, ele precisava conhecer mais para ensinar as nações. Aí o que ele relata aqui, que quando Jesus chamou ele para pregar o evangelho, quando Jesus separou ele não voltou para Jerusalém. Ele foi para a Arábia, foi para o deserto e foi estudar a palavra de Deus com o próprio Espírito Santo. Tem gente que precisa de um professor material, de uma escola. Mas tem gente que consegue se aproximar de Deus e se aprimorar. Foi o que ele foi buscar. Não dá para ser professor sem ser aluno. Não dá para ensinar as pessoas sem aprender. A gente tem que aprender com algo ou alguém. Então, se por um lado ele começou a pregar o evangelho enquanto ele era novato, por outro lado, ele buscou um aprimoramento, ele estudou, ele progrediu. Assim como os discípulos estudaram com Jesus durante 3 anos, ele também foi estudar 3 anos, só que agora com o Espírito Santo. Não é? Então, vamos entender uma coisa. Tem 2 ides. Ide, pregar o evangelho. Esse não precisa de grandes pré-requisitos, basta você falar daquilo que você viu e ouviu. Ide, ensinai as nações. Esse já é mais complicado. Uma pessoa se converte, ela aceita Cristo como seu único salvador, suficiente salvador. Ela quer ir para a glória. Ela quer ser salva. Ela quer ter a vida eterna. E para isso, cabe a nós, cristãos, ensinar, mostrar o caminho, explicar, abrir a Bíblia. E para você ensinar, você tem que conhecer. Então, todos nós que nos convertemos, precisamos estudar esse livro. Todos nós que nos convertemos, precisamos nos aprimorar nele, porque é ele que mostra o caminho da salvação. E para a gente mostrar às pessoas o caminho da salvação, nós precisamos estudar esse livro. Então, se você se converteu, é um novo convertido, e você quer fazer um curso bíblico, parabéns, você está no caminho certo. Mas eu gosto de ler sozinho. Maravilha, eu também aprendi muito sozinho. Só mais tarde que eu entrei na academia de pregadores lá do Sul e peguei lá uns 9 diplomas com eles. Mas a princípio eu estudava sozinho, era eu e Deus. Mas você precisa conhecer esse livro. Não tem como você ensinar alguém, passar para alguém o seu conhecimento, se você não conhecer esse livro. Não tem como você passar as verdades eternas sem conhecê-las. E não tem como você conhecer as experiências com Deus sem dar fruto. Você dá fruto, ele limpa para que você dê mais fruto. À medida que você vai pregando, as pessoas vão se convertendo e os milagres acontecem. Milagres. Eu estou falando de milagre. Eu me converti,
Eu estudei o livro, eu preguei no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e eu vi muitos milagres. E se eu fosse parar para contar milagres aqui, eu faria vídeos e vídeos. Mas, na verdade, os milagres só servem para ilustrar aquilo que está escrito. Deus vai te dar experiências sobrenaturais. Você vai pregar o livro e pessoas vão se converter. Pessoas vão mudar de vida. Histórias vão mudar. Vidas vão ser transformadas. E esse é o maior milagre. O maior milagre é um bêbado deixar de beber. É um drogado deixar de se drogar. Para vir para Cristo, adorar Ele em sã consciência. Quantos milagres você vai ver na sua vida? Milhares deles. Por isso, faça que nem o apóstolo Paulo. Ele primeiro se converteu, depois ele foi cheio do Espírito Santo, logo em seguida ele aparece pregando o evangelho lá mesmo em Damasco, e depois ele vai até a Arábia conhecer um pouco mais. Todos os discípulos evoluíram. Todos os crentes dão fruto e Deus limpa para que dê mais fruto. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Procura conhecer mais esse livro, que Deus vai te usar muito. Amém.